Vamos lá então, uma questão da VUNESP. O gráfico mostra como varia a posição de um veículo movendo-se em linha reta à medida que o tempo passa. Então, o gráfico mostra qual é a posição, ele chamou, em vez de S, como é tradicional para a posição ou espaço, chamou de D, em função do tempo. A partir do gráfico, pode-se dizer que entre 0 e 30 segundos, a aceleração do veículo vale quanto em metros por segundo ao quadrado? Então, tá bom. O que acontece aqui é o seguinte, vamos tentar identificar que tipo de equação poderia originar esse gráfico aqui. O que se percebe rapidamente é que o gráfico é uma reta. E se o gráfico é uma reta, pensando matematicamente, retas estão associadas à função de primeiro grau. Então eu tenho que responder a seguinte pergunta. Qual é na física a função de primeiro grau que fala de... Bom, onde está a letra D? Vamos imaginar a letra S, tá? De espaço, que é como tradicionalmente a gente trabalha. Então, qual é a função de primeiro grau que fala de espaço e fala de tempo? É aquela assim. S igual a S0 e mais VT. Então, uma certeza absoluta. Esse gráfico foi gerado a partir de uma equação desse tipo. S igual a S0 mais VT. Mas e daí? E daí que esse tipo de equação aqui não vale quando eu quero. Não, esse tipo de equação aqui só é válida para movimento uniforme. Então, ao olhar para esse gráfico da questão, eu tenho certeza absoluta. É uma questão sobre movimento uniforme. É um gráfico de movimento uniforme. E o movimento uniforme ele tem algumas características. Por exemplo, a definição, que ele é um movimento no qual a velocidade permanece constante e ela é diferente de zero. Porque é lógico, se ela fosse zero, o corpo estaria parado e não seria movimento algum. Só que, como a velocidade é constante, isso significa dizer que o corpo não tem aceleração escalar. Então a aceleração escalar dele vale zero. Se você voltar à questão, o que ele queria saber era justamente quanto valia a aceleração do veículo. E nessa questão, sem fazer cálculo algum, é possível perceber que como o movimento é uniforme, a aceleração escalar vale zero. Então não era uma questão para cálculo, e sim uma questão para se perceber quanto era a aceleração escalar pelo tipo de movimento que se tinha. Está lá, a alternativa A. Tranquilo?